18 horas e, tradicionalmente, eu queria dar as boas-vindas a todos, acadêmicos, acadêmicas, convidados que participam ativamente do programa científico e todos que estão nos assistindo para esta reunião formal da Academia Nacional de Medicina, em sua sessão, que, para aqueles que ainda não sabem, é tradicional e é realizada toda quinta-feira, de março a novembro, sem nenhuma exceção, exceto no falecimento de algum acadêmico naquela própria quinta-feira. Nós temos hoje a oportunidade de realizar essa sessão depois desse simpósio que teve início às 14 horas e foi novamente um sucesso absoluto, pelo mérito não apenas dos organizadores, o acadêmico Camargo e Fiorelli, mas de cada um dos apresentadores e dos discutidores. Nós temos hoje, no dia 29 de julho, a véspera do aniversário do acadêmico Milton, e aproveitamos a oportunidade, então, para felicitá-lo. E também o nosso segundo vice-presidente, Omar da Rosa Santos, aniversaria no domingo, então, sem querer envelhecê-los, não, senão, desculpe, Omar, então a informação que eu tinha está inadequada. De qualquer maneira, sem querer envelhecer ninguém antes da hora, eu apresento os parabéns. E passo a palavra, então, agora, primeiro aos acadêmicos interessados em sugestões na ata, correções ou comentários. Se alguém tiver alguma delas, por favor, se manifeste. Parece que não há. E não havendo... Primeiro eu corrijo, não é o acadêmico Omar da Rosa Santos, mas é seu filho, o acadêmico Omar Lupe, que aniversaria no domingo. Então, é isso, Omar? Tá certo, assim. Essas famílias que dão ao luxo de ter duas gerações presentes na academia ao mesmo tempo me confundem, Omar. Não estou acostumado com tanta pujança. Desculpe. Eu passo a palavra, então, ao nosso secretário-geral, que vai fazer as comunicações da secretaria. Por favor, acadêmico Brandão. Muito boa noite a todos, excelentíssimo presidente da Academia Nacional de Medicina, acadêmico professor Rubens Belfort, ex-presidente professor Pietro Navelino, professores Jorge Alberto Costa e Silva, Francisco Sampaio, queridos confrades e confreiras, aos convidados dessa reunião de hoje. Apenas passar alguns informes da Secretaria-Geral da Academia Nacional de Medicina, relativos às últimas sessões e às sessões futuras da Academia Nacional de Medicina. Nós tivemos, na semana passada, uma sessão científica ordinária que abordou o tema da obesidade, a epidemia da obesidade no século XXI. Contou com a participação e a coordenação da professora Cíntia Cercato, da Universidade de São Paulo. Tivemos aqui a presença de vários colegas da Universidade de São Paulo, da Universidade de Campinas, e colegas da academia, como o acadêmico Aderbal Sadrá, Carlos Alberto Mandarim de Lacerda, Rui Maciel, e também a professora e acadêmica Eliette Busquelar. Essa tarde e noite teremos, então, a 5ª sessão do curso de extensão em cirurgia da Academia Nacional de Medicina, que está em pleno andamento, abordando os transplantes, onde estamos e para onde vamos em 2021. A tela não está sendo compartilhada, professor. Brandão, sem imagem. A tela não está sendo compartilhada? Não, eu achei que você estava partindo para uma nova tecnologia aí. Bom, não há problema nenhum. Eu vou, então, apenas fazer aqui o relato. Eu tentei compartilhar mais cedo, mas não consegui.
Então, apenas para chamar a atenção que, além disso, teremos, nesse próximo domingo, a sequência do módulo de cirurgia, do curso de emergências médicas da Academia Nacional de Medicina. Esse curso ele alcançou inacreditáveis 12 mil alunos inscritos no Brasil, de diferentes países da América Latina e da Europa. E nesse domingo, às 10h30, teremos 2 apresentações, uma sobre trauma torácico, que será ministrada pelo acadêmico Rossano Fiorelli, e sobre trauma abdominal, que será ministrada pelo acadêmico Samir Rajlan. Na próxima quinta-feira, no dia 5 de agosto, teremos um simpósio de pesquisa dos jovens líderes da Academia Nacional de Medicina, de oportunidades de colaboração. É um simpósio que está coordenado pelo acadêmico Gilberto Schwartzman, e também com a presença do jovem líder médico, Dr. Daniel Vilarim Araújo, que é também do Hospital de Base de São José do Rio Preto. E teremos no horário das 18 até as 20 horas a conferência do acadêmico Gerson Lima sobre o efeito multiplicativo da pesquisa colaborativa interdisciplinar. Uma lembrança sobre próximos eventos que acontecerão no mês de agosto. No dia 14 e no dia 28 de agosto, haverá um simpósio também da Academia Nacional de Medicina, também com a participação do Programa de Jovens Líderes Médicos sobre inovação tecnológica e aplicação industrial em oftalmologia, sobre a coordenação do acadêmico Rubens Belfort, Oswaldo Moura Brasil, e também dos médicos do Programa Jovem Líder, Caio Regatieri e Eduardo Novaes. Lembrar a todos os acadêmicos e acadêmicas que estão abertas até o dia 10 de setembro as inscrições de candidaturas para a nova turma do Programa de Jovens Líderes Médicos da Academia Nacional de Medicina. E já foi lançado, já está, inclusive, disponível no site da Academia, alguns vídeos de campanhas de conscientização sobre a importância da vacinação, sobre a lembrança de que a vacina boa é aquela que é tomada em 2 doses. A vacina boa é aquela vacina que a gente toma na dose na hora certa. A importância de se tomar a dose número 2, a segunda dose da vacina. Então, são campanhas da Academia Nacional de Medicina que estão disponibilizadas nos sites da própria Academia. E uma palavra final sobre... em breve será feito o lançamento do concurso de crônicas da Academia Nacional de Medicina, que receberá o nome de Prêmio Pedro Nava para médicos e o Prêmio Ivo Pitangui para estudantes de medicina. Isso também é um evento da Academia Nacional de Medicina, como parte da celebração dos seus 192 anos, haverá esse concurso de crônicas da Academia Nacional de Medicina. Uma palavra final, professor Rubens, sobre um evento que está sendo coordenado pelo professor Paulo Bus, o acadêmico Paulo Bus, sobre seminários avançados em saúde global e diplomacia da saúde. É um evento, um seminário especial sobre que está ocorrendo no dia de hoje e que será também devidamente disponibilizado no site da Fundação Oswaldo Cruz. Eu agradeço e devolvo. Perdemos o teu som, Brandão. Acho que a mim vocês estão ouvindo, né? Ótimo. Então, muito obrigado, acadêmico Brandão. Eu realmente quero reforçar a importância do apoio de todos, ajudando a divulgação desse concurso de crônicas da Academia Nacional de Medicina. Nós esperamos que um grande número de médicos e estudantes de medicina participe, que sirva de estímulo a esse hábito tão sadio. E essa participação maciça vai depender do nosso auxílio na divulgação. Então, fica aí o nosso pedido. Já foi também comentado a importância dessa questão dos jovens líderes, que cada vez tem uma importância maior
nas atividades da academia. Eu passo a palavra, então, aos acadêmicos que queiram fazer algum comentário ou qualquer manifestação. Acadêmico Walter Zin, presidente Pietro Novellino, se Walter Zin permitir. Presidente Pietro Novellino, a sua preferência é automática, falta ligar o som. E agora? Agora está perfeito. Aprendi, senhor presidente, aprendi. Senhor presidente acadêmico Rubem Belfort Júnior, queria só comentar com Vossa Excelência que existe, e Vossa Excelência sabe disso, a Academia Brasileira de Médicos e Escritores, que, evidentemente, tem vários dos nossos confrades, e nós temos a honra de fazer parte. Talvez, numa próxima oportunidade, né, sem ser, pode-se manter um intercâmbio um pouquinho mais estreito com essa academia, que já existe há vários anos e foi fundado também por um nosso confrade da Academia Querida Nossa Nacional de Medicina. É apenas uma informação, senhor presidente, viu? Quem fundou foi Benjamin Albaigre. Muito obrigado, presidente Pietro Novellino. Muito bom vê-lo com uma eficiência cirúrgica, agora ligando o som da comunicação aí. Muito bom. Sempre bem-vindo. Acadêmico Walter Zin. Excelentíssimo senhor presidente da Academia Nacional de Medicina, acadêmico Rubem Belfort, excelentíssimo senhor presidente da Academia Pietro Novellino, queridos confrades, confreiras, convidados, eu hoje trago aqui para doar para a biblioteca um livro chamado A Revolta da Vacina. Ops. Não está pegando foco, né? Mas aqui talvez já vê. Que é, claro, sobre a revolta da varíola de 1904. E nesse livro, então, brilha nosso confrade Oswaldo Gonçalves Cruz. O livro foi escrito por um professor titular falecido da USP, professor titular de História da Cultura, chamado Nicolau Sevchenko. Então, a revolta da vacina, que ocorreu em 1904, está muito bem retratada aqui por um historiador, e um historiador do campo da cultura. Então, está doado à biblioteca da Faculdade de Medicina, com muito prazer. Muito obrigado. É o que eu tenho para falar. Muitíssimo obrigado, acadêmico Walter Zin. Tenho a impressão que não há mais nenhum acadêmico querendo falar. Então, eu passo a palavra, então, ao presidente da seção de cirurgia, José Jesus Camargo, que vai fazer a apresentação do Dr. Rodrigo Viana, já conhecido e muito bem conhecido e prestigiado no Brasil pela excelência da sua produção científica e a sua maestria cirúrgica, liderando esse grupo tão importante nos Estados Unidos e no mundo. É uma das atividades que o acadêmico José Jesus Camargo, eu acredito, pontificou também esse ano, foi nesse autêntico resgate de muitos cirurgiões brasileiros de grande sucesso no exterior e que frequentemente passavam debaixo do radar ou com uma penetração apenas na área muito específica do conhecimento da especialidade. Camargo trouxe para um grande número de médicos no Brasil esse grupo seleto, e nós vamos realizar nos próximos meses também sessões equivalentes com integrantes
na área de medicina, sob a coordenação do acadêmico Medina e acadêmico Yunis, e na área de ciências aplicadas, sob a coordenação dos acadêmicos Barcinski e Walter Zinn. Eu acho que isso é extremamente importante e é uma mensagem também para a geração seguinte de interessados. Na minha geração também tinha muita gente que não acreditava no Brasil. Na minha geração também muita gente dizia que é hora de desistir, que o Brasil não vai para frente. E agora que eu fiquei velho, eu vi que isso não era verdade, porque na minha geração muita gente acreditou, foi para fora, enfrentou todos os desafios e mostra que aqueles derrotistas do passado estavam errados. A gente precisa tomar cuidado para não se deixar contaminar também nessa geração. E não desanimar os jovens, não desanimar aqueles que buscam avançar, por pior que sejam as situações assim políticas e financeiras nossas. E o exemplo desses brasileiros no exterior é muito importante. Por isso que eu tenho insistido muito para que as outras duas sessões também façam reuniões semelhantes a essa do acadêmico Zé Jesus Camargo e Rossano Fiorelli. Então, de parabéns. Por favor, Camargo. Bom, a conferência magna será proferida, então, pelo professor Rodrigo Viana sobre transplante multivisceral. Ele é do Jackson Memorial Hospital de Miami, possui graduação em medicina pela Universidade Federal do Paraná, graduação em cirurgia do aparelho digestivo do Hospital Nossa Senhora das Graças, em Curitiba, fellowship em transplante abdominal pela Universidade de Miami, é doutor pela Universidade de São Paulo, professor e livre docente pela mesma instituição. É membro honorário do Colégio Brasileiro de Cirurgiões e membro internacional da Academia Brasileira de Medicina. Ele recebeu da Câmara do Comércio de Miami, em 2018, o título de Healthcare Hero, na área da saúde. Em 2004, ele foi nomeado diretor do transplante intestinal e multivisceral da Universidade de Indiana, nos Estados Unidos, e sob o seu comando, o programa de transplante de intestino e múltiplos órgãos se tornou o maior dos Estados Unidos. Atualmente, ele é diretor do Centro de Transplantes de Órgãos Sólidos e chefe do Serviço de Transplante de Fígado, Intestino e Multivisceral do Instituto de Transplantes de Miami, junto ao Jackson Memorial Hospital, e é professor da cadeira de Clínica Cirúrgica da Universidade de Miami. Meu caro Rodrigo Viana, a palavra é sua, é uma honra e um grande prazer para a nossa academia tê-lo aqui como conferencista dessa noite. Boa tarde, muito obrigado, Academia Nacional de Medicina, muito obrigado, doutor Camargo, por esse honroso convite, estar aqui falando com os senhores sobre um tema difícil, que é o transplante intestinal e multivisceral. Ainda se apresenta como uma das grandes barreiras médicas e cirúrgicas dentro do transplante. Eu passei grande parte da minha vida cirúrgica e acadêmica aqui nos Estados Unidos envolvido com o transplante intestinal e multivisceral desde 1999 e espero poder mostrar para vocês uma evolução desse tipo de transplante e dentro dessa evolução um pouco até da história do transplante. Como todos conhecem, né, o Dr. Thomas Tarso, que foi o considerado pai do transplante, sempre falou que o transplante intestinal e multivisceral era uma das barreiras, né, do transplante de órgãos sólidos. E, obviamente, quando você tenta resolver um problema dessa magnitude, você sempre traz risco para você, o risco de falhar, né, e até de cair em desgraça profissional. Bom, o transplante intestinal ele passou por 4 eras, né, intestinal e multivisceral, que começaram com o nascimento, obviamente, do transplante na década de 50 e se estende até os dias atuais. Nós vamos falar da primeira era, obviamente, com o surgimento da técnica, que ainda era feita em animais, a descoberta da ciclosporina, e até o primeiro transplante com sucesso em humanos. Depois passamos para a segunda época, onde definimos a técnica,
surgem os primeiros centros especializados e, obviamente, aparece o tacrolimo, que é o Prograf, né? Que avançou não só o transplante de intestino multivisceral, mas como todos os transplantes de órgãos sólidos. A terceira era, de 1995 a 2000, então esse procedimento passa de ser experimental e passa a ser uma opção terapêutica para pacientes com falência intestinal. Então, desde 2001, o transplante de intestino já é considerado uma opção terapêutica para os pacientes com falência intestinal. Ele é reconhecido pelo Medicare, é reembolsado pelo Medicare, então, que é o Medicaid também, que é o equivalente ao nosso SUS, né? Então, já faz mais de 20 anos que isso ocorre. E a quarta era desde 2001 até o presente. Eu participei, né? Eu cheguei nos Estados Unidos em 99, então eu participei dessa aprovação. Eu estava nos Estados Unidos quando isso foi muito comemorado pelos centros de transplante, que daí então começaram a poder fazer esse transplante com reembolso. Na primeira era, obviamente, isso é um artigo do Starzo, né? Que na verdade usa a técnica do transplante. Ele faz esse transplante em cachorros, né? Ele usa mais para estudar como se comportariam os órgãos numa estrutura denervada e como se comportaria a drenagem linfática dos órgãos quando são todos desconectados. E também quis estudar a doença do enxerto versus hospedeiros com este modelo. Então, trazendo para o receptor uma grande massa de tecido retículo endotelial. E aqui a técnica, então, obviamente que existiram algumas modificações recentes, mas basicamente essa técnica que o Starzo criou, ela continua ainda fazendo parte, e ainda continua com o enxerto de aorta, a drenagem através das vias hepáticas, ela ainda continua como uma técnica padrão do transplante multivisceral. Na primeira era surgem, então, os primeiros transplantes, por coincidência, 2 deles, de transplante de intestino isolado, então, né, foram feitos na USP, em 68 e 69, pelo professor Okumura. Obviamente, algo bastante ainda rudimentar, né, todos os centros, ou seja, vamos conectar a artéria mesentérica, a veia mesentérica, e ver como o intestino se comporta. Não existiam as medicações imunossupressoras que temos hoje, então esses pacientes, praticamente todos, foram a óbito rapidamente, com necrose, trombose aguda, rejeição hiperaguda do intestino. Nesse tempo, né, na primeira era, surge então a indução com a globulina antilinfocitária. A manutenção normalmente era feita com azathioprina e corticoides. Ainda existem pacientes transplantados renais, né, com esse regime. A rejeição era tratada com corticoides e ELD. A ELD era uma droga muito boa, na verdade, ela fazia destruição linfocitária. Mas, obviamente, que faltava todo o manejo, né, do resto da manutenção. A patologia era difícil de identificar o que estava acontecendo e esses pacientes vinham a óbito rapidamente. Ainda se usava ciclofosfamida, algumas vezes drenagem do duto torácico e irradiação dos órgãos. Os resultados, obviamente, se você comparar, talvez o transplante tenha sido uma das especialidades que mais apresentou resultados positivos nas últimas décadas, né? Se a gente imaginar que no final da década de 70, 80, a gente tinha 45% de sobrevida de enxerto em rim e 80% de transplante de sobrevida, e no hepático a gente tinha só 27% em Denver e 22% em Cambridge. Quer dizer, nós avançamos muito, né? Talvez nesses últimos 30 anos tenha sido a especialidade que mais avançou em termos de sobrevida e benefício ao doente. Aqui, obviamente, a descoberta, então, da ciclosporina. Sir Roy Cohn, então, aplica essa descoberta do Borel, e aí existe uma revolução, né, que muitos de vocês devem ter presenciado, né? Dr. Raya provavelmente participou dessa revolução, onde a gente encontrou, então, uma sobrevida melhor para os transplantes. O transplante de fígado teve um grande avanço, foi, então, numa era de 50%, 40%, 50% de sobrevida, passou a ter 80% de sobrevida. Então, junto com esses transplantes, veio o avanço, obviamente, do transplante de intestino e do multivisceral como técnica cirúrgica e com uma sobrevida curta do enxerto, né? A gente ainda sempre procura uma sobrevida longa, né? Ninguém quer fazer um transplante de intestino ou multivisceral porque o paciente viva 1, 2, 3 meses, né? Que era o caso nesse momento da década de 80, 90.
aqui os casos iniciais. Então, poucos ainda ao redor do mundo, alguns em Chicago, Universidade de Innsbruck, David Grant fez o primeiro no Canadá, Universidade de London, que foi o que sobreviveu mais tempo. Mas, mesmo assim, ainda uma coisa muito inicial pela dificuldade de se manter tanto o paciente como o enxerto. A segunda era, então, começa com entre a ciclosporina e o Prograf. Então, existe essa aplicabilidade do transplante multivisceral em humanos. A nutrição parenteral começava, né, ainda com dificuldades de manutenção de acesso, infecção, falência hepática. Então, a gente ainda tinha uma incidência enorme de pacientes, principalmente crianças, que tinham intestino curto e progrediam para a insuficiência hepática, o que hoje é mais raro. Você consegue segurar e consegue manter o fígado numa boa condição por mais tempo. Obviamente que em 1983, a gente está falando de 40 anos atrás, STARS tenta, então, várias vezes, e ele tem a mortalidade intraoperatória. O primeiro caso humano dele de multivisceral foi em 83, uma hemorragia extensa e, obviamente, com parada cardiovascular nasal. Em 1986, temos uma morte em 4 dias após o procedimento, também com ruptura do enxerto arterial. Veja, o multivisceral, uma das coisas que pode acontecer devido à preservação do órgão, ou, às vezes, da técnica de implante, é que podem ocorrer, às vezes, problemas na sutura, pode ocorrer infecção fúngica, pode ocorrer pancreatite também, uma pancreatite grave inicial, que cursa com a explosão do enxerto, né? E pode, obviamente, ocorrer uma rejeição hiperaguda se a imunossupressão não for adequada. Em 1987, então, o STARS consegue fazer o primeiro transplante com sucesso, né, que se considerou. Essa menina acabou vivendo por 6 meses. Aqui, então, a notícia do jornal, tem uma notícia trágica ao redor dessa menina, né, Tabitha Foster, que é uma menina de 3 anos que foi transplantada. Ela acabou evoluindo com uma doença linfoproliferativa e faleceu a 6 meses depois do transplante. A enfermeira que cuidava dessa criança, na mesma noite que ela faleceu, veio ao hospital, porque ela veio porque a criança já estava mal e acabou também falecendo num acidente de carro. Então, as duas morreram no mesmo dia. Na segunda era, então, estabelece-se a técnica em Pittsburgh, né, obviamente, do transplante multivisceral ou de múltiplas vísceras, né? Então, em 1989, 1990, não só as crianças começam a se apresentar como potenciais candidatos, mas como também se desenvolve a técnica, mas, obviamente, ainda com uma mortalidade altíssima. Aqui, no começo da década de 90, então, obviamente, um enorme avanço, onde o Prograf chega com um poder imunossupressivo muito maior da ciclosporina, e aí, então, existe esse avanço no transplante multivisceral, como no transplante hepático renal. Então, foi a última, desde esta época, não tivemos nenhuma descoberta em termos de imunossupressor que seja tão significativa como a do Prograf. O estabelecimento da técnica também ocorre, então dá-se nome aos transplantes, né? Então existe sempre uma confusão e uma discussão, o que é o transplante multivisceral. Um transplante, a gente deve dar o nome da criança, manter o nome que foi dado pelo pai, né? Que foi STARS. Então, em vez de falar fígado, intestino, pâncreas, o transplante multivisceral requer a excisão de todos os órgãos abdominais, incluindo o estômago, e o implante também inclui o estômago. Então, quando você faz só o pâncreas, o intestino e fígado, então é pâncreas, intestino e fígado, não é um transplante multivisceral. O transplante multivisceral inclui também o estômago. E aqui as variações, né? Então, o transplante é o upper cluster, né, que vocês veem na parte de cima, que foi usado para tumores, outras patologias onde o intestino poderia ser reimplantado. Aqui o transplante de fígado e intestino. Aqui o transplante multivisceral, obviamente, e aqui o transplante que a gente chama de multivisceral modificado, onde o fígado é preservado. Bom, na segunda era, define-se a nomenclatura, como eu falei. E os transplantes, então, que passam a ser praticados é o fígado e intestino, né? Preserva-se o estômago, o pâncreas e o baço.
do receptor, e então, obviamente, se você preserva o pâncreas e o baço, precisa-se de uma drenagem portal e uma anastomose biliar. O fígado, pâncreas e intestino, obviamente com drenagem portal também, porque preserva-se da mesma maneira o pâncreas e o baço do receptor, mas não precisa de uma anastomose biliar. O transplante de estômago, pâncreas e intestino, que é o multivisceral modificado, onde o fígado é preservado, e o transplante multivisceral, então, onde existe a anastomose do estômago, do fígado, do pâncreas, do intestino, o complexo do duodeno pancreático é ressecado e você não precisa de uma anastomose portal de derivação. Então, é a única cirurgia que realmente faz a completa exenteração de todos os órgãos abdominais. Aqui só para ilustrar, né, o intestino isolado. Aqui temos o fígado, pâncreas e intestino. Vocês podem ver que atrás existe o pâncreas e o baço dos receptores são preservados. Então, por isso que existe a necessidade de se fazer uma anastomose portal para que exista a drenagem destes órgãos. O multivisceral modificado, vocês podem notar aqui uma anastomose, então o estômago é transplantado, aqui o fígado é preservado e existe uma anastomose porto-portal, então é um transplante bastante ortotópico, né? Existe uma variação desse transplante, onde você pode, inclusive, preservar o pâncreas do receptor e botar um segundo pâncreas aqui embaixo, né? Então, você faz uma portomesentérica, né? Faz uma anastomose lateral e o paciente fica com 2 pâncreas. A vantagem é que você acaba não mexendo no hilo, desvantagem é que você toma um espaço grande da cavidade abdominal. E aqui o multivisceral, então, com a completa substituição de todos os órgãos do aparelho digestivo. Obviamente que a gente continua vendo essas barreiras, né? Elas se tornam mais evidentes, porque agora os pacientes começam a sobreviver mais do que 1 mês, mais do que 2 meses, e entra-se nesse ciclo vicioso, né? Entre esse balanço de infecção e rejeição, e, obviamente, a doença do enxerto versus hospedeiro, pela massa de tecido linfático que se coloca no receptor, e a possibilidade de ter a doença linfoproliferativa pós-transplante devido à imunossupressão maciça que ocorre nesses doentes. É uma linha tênue, né? A gente ainda continua, talvez seja a última barreira, né? Hoje as mortalidades que ocorrem, a gente acaba não tendo mais mortalidades imediatas, né? Por causas, a gente consegue controlar muito bem o procedimento cirúrgico, pós-operatório imediato, e até alguns meses. O que acontece é que muitas vezes esse balanço entre o sistema imune do receptor e do doador pode ser tênue. Então, hoje a gente dosa, vê a porcentagem de células do doador dentro do receptor e já começa a agir antes que a doença se manifeste. A terceira era, então, como eu disse, com o surgimento do Prograf, então surgem, na verdade, os primeiros centros especializados em transplante, na verdade 5, né? Pittsburgh, Nebraska, Miami, Mount Sinai e UCLA passam a ser referência nos Estados Unidos, um país grande, né? Com 5 centros apenas, e passam a se especializar nesse transplante. Eu cheguei em Miami em 1999, e realmente antes de 99, antes de 2000, né? Fazia-se muito pouco transplante, porque o reembolso era difícil. Então, isso só se torna realidade em 2000, que é a quarta era, né? Em 2001, onde o transplante passa a ser reembolsado. O fígado e intestino passa a ser uma combinação preferida, né? Se fazia muito transplante de fígado e intestino, As complicações biliares, trombose de porta, tamanho né, do graft, porque se mantém, né, os órgãos doadores, principalmente do receptor, principalmente o complexo duodeno pancreático, trazem dificuldades, inclusive a dissecção, né, a dissecação, a retirada, e tem é uma cirurgia mais complexa, né, que pode apresentar sangramento. A definição das técnicas da procura de múltiplos órgãos, então começa a se definir se um centro vai levar o fígado, se o outro pode levar o multivisceral modificado, se um centro vai levar o intestino. Então, definem-se essas técnicas. E a ampliação do uso dos doadores,
com enxertos reduzidos também. Então, esses pacientes muitas vezes não têm cavidade abdominal nenhuma, né? Então, você precisa ou pegar um enxerto pediátrico para um adulto, ou você faz a redução dos órgãos abdominais. Então, ainda é um desafio enorme nos Estados Unidos. Hoje a gente enfrenta um problema gravíssimo, que é o intestino, na verdade, multivisceral alocado pelo fígado. Então, hoje a gente acaba utilizando enxertos que muitas vezes são recusados para o transplante de fígado, né? O multivisceral recebe 29 pontos apenas. Então, sempre vai ter um fígado acima de 29. Então, é algo que a gente briga hoje, provavelmente vai conseguir mudar no próximo ano ou 2, mas neste momento os transplantes multiviscerais sofrem com alocação devido a essa priorização do transplante de fígado. A técnica de retirada, então, só para ilustrar, né, o Karim publica em Pittsburgh, hoje ainda existe alguma dificuldade nisso, principalmente quando se quer fazer um multivisceral modificado, onde a artéria hepática deve ser cortada, né, acima abaixo, vamos dizer, o fígado fica apenas com a gastrodenal, a Maria dos Centros não aceita isso, então ainda existe essa dificuldade, mas em termos de intestino isolado, onde deve ser ressecado, quais vasos iriam para o fígado, quais vasos iriam para o pâncreas, quais vasos iriam para o intestino, acho que isso fica bem definido, inclusive com a definição da técnica de retirada para se usar o pâncreas e o intestino isolado ao mesmo tempo. Técnicas alternativas de drenagem biliar, Omaha publica uma técnica, então, que vocês podem ver aqui, com medo, né, a anastomose biliar acabava trazendo muito problema para a cirurgia, eles fazem uma preservação apenas da cabeça do pâncreas, ou um pedaço da cabeça do pâncreas apenas, ao invés de usar o pâncreas inteiro. Outras soluções é a utilização ou do lobo direito ou do lobo esquerdo, a redução do intestino também, para que isso possa então se acomodar na cavidade abdominal de crianças de menor tamanho. Número de casos, então, veja, hoje nós estamos fazendo ao redor do mundo, chegou-se a fazer 100 casos, nós voltamos a isso, né? Chegamos a fazer 200 casos, mas com o avanço da nutrição parenteral, hoje o número de transplantes nos Estados Unidos se mantém, voltou, né? A uma média de em torno de 100 casos por ano. A quarta era, então, como eu disse, de 2001 até o presente, o Medicare americano aprova essa cirurgia como uma opção para pacientes com falência intestinal, 5 programas apenas, com critérios, né, para abertura de novos programas. Quais eram os critérios? O programa, para ele ser credenciado, ele tinha que fazer 10 transplantes com 65% de sobrevida. Então, aqueles 5 programas foram credenciados e dali para frente, quem quisesse entrar, teria que fazer 10 transplantes com a própria instituição pagando pelos transplantes ou algum seguro e teria que ter 65% de sobrevida. As indicações clássicas, todas relacionadas à nutrição parenteral, obviamente, relacionado ao acesso central, à doença hepática colestática e à trombose venosa, né, com perda de intestino. Então, essas eram as indicações clássicas. Na quarta era, eu me mudei para Indiana, né, junto com o Tector, em 2003, e nós fomos o único programa até hoje, continuamos a ser até hoje, o único programa que conseguiu fazer 10 transplantes, tivemos uma sobrevida na época de 80%, e conseguimos o credenciamento pela Medicare. Depois disso, nenhuma equipe conseguiu mais este feito, né? Algumas foram apadrinhadas, mas ainda o credenciamento pela Medicare é difícil, né? Mesmo nessas equipes apadrinhadas, é difícil de você conseguir passar por essa fase de ser credenciado no Medicare. Então, foi uma coisa muito bacana que a gente conseguiu fazer e ainda continua na história como único centro. Existem a ampliação das indicações, muitas delas feitas por nós em Indiana, como a trombose mesentérica difusa, que hoje é utilizada ao redor do mundo, né, que foi condenada durante muito tempo pela dificuldade operatória e complicações, mas hoje é utilizada nas neoplasias de baixo grau, pacientes com vários transplantes, até 5, 6 transplantes de fígado que não podem receber mais um transplante, um abdômen congelado por múltiplas cirurgias. E, obviamente, eu acho que hoje, com o transplante tendo 90% de sobrevida em um ano e até temos alcançado aí 80% de sobrevida em intestino isolado, até acima disso em 5 anos, eu acho que a qualidade de vida tem que entrar.
como uma possibilidade de indicação em centros com boa sobrevida, né? Então, não adianta você querer indicar o transplante com dados de centros que fazem bem o transplante, né? Você tem que mostrar os seus dados. Eu fiz tantos transplantes, essa é a nossa sobrevida. Por quê? Porque para você tirar o doente, então, de nutrição parenteral, ou mesmo fazer um transplante por trombose difusa, você tem que ter uma sobrevida melhor do que você vai, do que a alternativa, né? Então, em Miami, obviamente que a qualidade de vida é uma indicação, né? Talvez em outros lugares não seja. Em Miami, a trombose mesentérica difusa é uma indicação para transplante multivisceral. Então, você tem que avaliar o meio onde você está e se você deve, então, oferecer isso, né? Você não pode oferecer essa cirurgia com dados de outros lugares. Existe a necessidade, é um aprendizado muito peculiar, né? E até hoje a gente vê essa dificuldade nos Estados Unidos, né? Cada centro, às vezes, tem a sua maneira de fazer, né? Eu espero que um dia a gente possa ter alguma coisa mais protocolada em termos, vamos usar imunossupressão, os resultados são mais homogêneos, né? Isso ainda é muito variável. No caso da trombose porta, então, obviamente, a gente usa esse tipo de transplante para o estágio 4, né, que é uma trombose completa do sistema mesentérico, e ela é utilizada onde não existe uma opção terapêutica no transplante hepático. Então, não existe a porta, não existe possibilidade de um shunt, né, espleno-renal, e aí você pode fazer até uma anastomose renoportal, e não existe uma boa colateral para se fazer o transplante hepático. Esses são os três situações onde você pode fazer o transplante de fígado, né, ou com enxerto na mesentérica, ou com a tromboendovenectomia. Eu acho que o grande divisor de águas talvez seja quando a esplênica também está trombosada, né? Hoje a radiologia intervencionista consegue entrar pela esplênica e até recanalizar esses pacientes que seriam candidatos a multivisceral. E aqui, então, a trombose 4. Fomos o primeiro centro a nos arriscarmos, né, depois de uma era escassa, onde Pittsburgh praticamente colocou a trombose portomesentérica como uma contraindicação para o transplante multivisceral devido à alta dificuldade, né? A trombose difusa real, né, onde não existe veia mesentérica, onde não existe nenhuma veia colateral, ela é muito difícil, é uma cirurgia difícil, né? Quando a cirurgia é fácil, tá tudo solto e tal, provavelmente existe uma opção, né? Nesses doentes, a ressecção sempre ocorre com perdas grandes sanguíneas, né? Então, por isso, essa cirurgia foi inicialmente contraindicada por Pittsburgh. Nós, então, depois, em 2012, publicamos a primeira série, né, de 25 casos, onde conseguimos, com sucesso, trazer uma alternativa para esses doentes. Veja, na maioria dos casos, esses doentes não tinham só trombose portomesentérica, eles tinham várias complicações, abdômenes congelados, múltiplas ressecções, quimioterapia, radioterapia, então, que trouxe um grau de dificuldade enorme para a nossa série. Continuamos expandindo, né, indicações, aqui outro artigo nosso, falando sobre a utilização dos transplantes não só na trombose portomesentérica, mas também para alguns tumores, os tumores neuroendócrinos, os tumores desmoides, alguns tumores de crescimento lento. O transplante multivisceral apresenta essa solução onde você pode criar um time zero, né, onde você ressecou não só os órgãos, mas também todos os linfonodos, né? Com o avanço da oncologia, da imunoterapia, onde você vai poder prevenir a recorrência, talvez a gente possa até continuar expandindo para dar uma nova chance a esses doentes. A trombose, obviamente, é difícil, né? Alguns desses casos são caso clássico de trombose, vocês podem ver que é uma cavidade, esse paciente teve mais de 20 cirurgias, esse aqui é a vesícula biliar, então são cavidades realmente muito difíceis, né? Esse outro exemplo, também muito difícil, anatomia completamente destruída, né? Sem preservação nenhuma, devido a múltiplos procedimentos anteriores e uma falta de espaço também na cavidade abdominal. Aqui o órgão perfundido, onde vocês podem ver um enxerto de aorta sendo colocado, e a irrigação do intestino isolado através da artéria mesentérica e dos outros órgãos através do tronco celíaco. E aqui a perfusão completa dos órgãos abdominais. A vantagem, você não tem mais varizes, né, na cavidade abdominal, então o doente se livra não só da doença hepática, mas como existe um restabelecimento da fisiologia da cavidade abdominal. Aqui a sobrevida que foi alcançada por nós, né, nos transplantes extra-renais. Obviamente a sobrevida era menor em pacientes que precisaram de transplante de rim concomitante,
mas isso é verdadeiro para mesmo o transplante de fígado e rim, né? São doentes muito mais doentes, com MELs altíssimos, onde a gente conseguiu uma sobrevida em torno de 60% em 5 anos. Nos doentes que não precisavam de rim, a nossa sobrevida passou de 80%. Então, incomparável a sobrevida, muito melhor do que o transplante de fígado isolado nesta situação de trombose portomesentérica. Outros doentes, essa é uma menina que teve vários transplantes hepáticos, ela passou por 4 transplantes, acabou evoluindo com uma trombose de porta extensa, trombose de artéria, a transplantamos com multivisceral e hoje ela está já com, eu saí de Indiana há vários anos, já 8 anos, essa menina está na adolescência já, gozando de uma vida normal. Os tumores neuroendócrinos, obviamente, expandimos essas indicações. Os tumores que têm um baixo índice de multiplicação podem ser tumores indolentes com múltiplas metástases hepáticas. Acho que podem ser. Normalmente, esses pacientes chegam após múltiplas terapias. Obviamente que esse paciente primeiro deve ir à oncologia, tentar a ressecção, tentar o controle, mas muitas vezes esse controle escapa. E, de novo, eu acho que com os avanços da oncologia, a gente pode fazer o transplante e depois monitorar esse doente para recorrência. Ou a gente vai lá e retira, o cirurgião pode ir lá e retirar essa metástase, o oncologista vai conseguir controlar. Então, eu vejo uma associação cada vez maior da oncologia com a cirurgia do transplante. Aqui mostrando a vantagem, então, sobre o transplante fígado, né, que tem uma mortalidade alta ainda, nos casos avançados, uma sobrevida de 5 anos de 52% e praticamente apenas 30% deles, no caso do neuroendócrino, livres de doença. Aqui um exemplo, né, de um tumor metastático, aqui um tumor gigante incorporando a aorta e pâncreas, após cirurgias e múltiplas, irradiação e múltiplas cirurgias, e realmente o transplante oferece a única opção porque ele faz a exenteração completa dos linfonodos e linfáticos, né, como eu mostro aqui. A quarta era surge o autotransplante, né, que vocês podem ver, os órgãos são retirados, o backtable é feito, os tumores são retirados e os órgãos, então, são devolvidos para a cavidade abdominal. De novo, uma associação grande, eu acho que vai existir entre a cirurgia do transplante e a oncologia para casos avançados. E aqui a irrigação, então, com graftes de PTFE. Outra descrição nossa, um approach para o multivisceral modificado, né? Existe sempre uma discussão muito grande onde vai se cortar os vasos, e aqui a gente propõe uma nova técnica onde a artéria esplênica pode ser dividida, pode ser dada ao fígado, e a gente faz, então, uma rotação dessa artéria esplênica no tronco celíaco, fornecendo a irrigação para o pâncreas no transplante multivisceral. Então, isso deixa de ser uma contraindicação. Anteriormente, para fazer o multivisceral modificado, teria que se cortar a artéria muito próxima à gastroduodenal. Introdução de novos protocolos de imunossupressão. Introduzimos em Indiana o protocolo da timoglobulina mais o rituximab, que traz uma melhora significativa na sobrevida de 1 ano desses doentes. A introdução do everolimus mais recente, obviamente com menos efeitos colaterais para o rim, e vocês podem notar, então, um uso muito menor, os níveis muito mais baixos das drogas quando combinadas. E isso trouxe uma vantagem muito grande na função renal desses doentes. As complicações transoperatórias, obviamente, já estou fugindo do meu tempo, vou falar rapidamente, mas, obviamente, uma cirurgia difícil. Pode ocorrer sangramento, coágulo intracardíaco, isquemia na reperfusão e a dificuldade do fechamento da cavidade. As complicações, a rejeição ainda ocorre em 30% a 40% dos pacientes, principalmente no intestino isolado. O multivisceral existe uma vantagem por estar se incluindo o fígado como parte do enxerto. Ainda vemos a doença do enxerto versus hospedeiro em 10% a 20%, e quando acomete a medula óssea, em 1% a 2% dos pacientes, ela é fatal, né? A doença linfoproliferativa pode ser tratada na maioria dos casos hoje, né, com CD20 positivos, e o CMV, a gente evita, às vezes, fazer transplante de CMV positivo para doentes negativos. Aqui só uma figura da rejeição severa, né, onde desaparece a mucosa. Aqui um caso de doença do enxerto versus hospedeiros crônico, né, na pele. Não existe a desvantagem da disfunção dos órgãos, porque os órgãos são os causadores da doença. CMV, dificuldades de fechamento da cavidade abdominal, né? Surge em Miami
Então, nesses doentes que não têm cavidade ou espaço, tanto a redução do enxerto, aqui nós fazemos a ressecção do segmento direito do fígado no bebê, aqui a introdução das telas, né, flaps, telas de materiais mais elásticos, são telas caras, ainda de material orgânico, mas que podem ser usadas para o fechamento da cavidade. Transplante da parede abdominal, uma técnica que surgiu em Miami e traz uma enorme vantagem para esses doentes que de outra maneira teriam seus órgãos expostos. Aqui mais um caso feito por nós. A eliminação da ostomia, fomos o primeiro centro do mundo a fazer o transplante multivisceral sem a utilização da ostomia, sem a utilização de tubos gástricos, e hoje é a rotina no nosso serviço, a gente só faz ostomia se realmente o doente não tiver como ser conectado. Há o desenvolvimento de uma ostomia feita apenas para endoscopia, ou seja, a gente faz ostomia, separa, passa um stapler no lumen, fica vascularização, então aqui, isso é utilizado apenas para endoscopias e biópsias. E finalmente a cirurgia extra complexa, para terminar, Keito, que foi um dos atênis, hoje está em Nova York, trouxe essa técnica que foi a retirada dos órgãos da cavidade abdominal, hoje utilizada por muitos centros no transplante de fígado, mas que foi ampliada, então, para o transplante multivisceral. Aqui algumas fotos do Paul Daig, que faz isso muito bem. Introduções no backtable, né? Esse é um caso nosso, né? Uma trombose extensa. Vocês podem ver o tamanho desse tumor infiltrado no hilo, sem possibilidade nenhuma de ressecção. Esse menino passou por vários centros oncológicos na Europa, nos Estados Unidos, e que nós propusemos, então, o autotransplante. Ressecamos os órgãos, fizemos a ressecção do tumor no backtable e aqui o reimplante dos órgãos abdominais. Os resultados, obviamente, existiu uma diminuição da mortalidade pré-transplante, como vocês podem notar aqui. A nossa sobrevida no intestino multivisceral, obviamente, conseguimos chegar a uma sobrevida de 84%, incluídos intestino multivisceral. No intestino isolado, a nossa sobrevida é acima de 90% em 5 anos, né? Então, é uma sobrevida que pode ser comparada ao fígado, é melhor do que o fígado em muitos centros. Então, é por isso que a qualidade de vida, as indicações são ampliadas, porque hoje você consegue oferecer uma sobrevida adequada a esses doentes. Essa é a nossa sobrevida de agora, de julho, né? Nós pegamos a nossa série pediátrica, os últimos 12 transplantes, temos 90% de sobrevida na pediatria. Sobrevida condicional em 5 anos, então se o doente chega a 5 anos, a chance dele estar vivo depois é muito alta, né? Então são doentes de multivisceral, eles mantêm uma sobrevida pela essa adaptação fisiológica do enxerto. E é isso que eu tinha para falar para vocês, muito obrigado. E fico aqui aberto para qualquer pergunta. Obrigado, Rodrigo, pela riqueza dessa apresentação, que traduz a enorme e sólida experiência construída pelo seu grupo, sob seu comando. Muito obrigado pela apresentação. Nós convidamos, meu caro presidente Rubinho, o professor Silvano Raia, para comentar a apresentação do nosso Rodrigo Viana. Professor Silvano, com a palavra. Alguém colocou uma tela, acho, por engano aqui, Cláudia. Obrigado. O professor Silvano teria deixado um vídeo gravado, considerações sobre a apresentação Ele pediu ao... Caro presidente, senhoras e senhores acadêmicos, inicialmente cumprimento o acadêmico José Camargo pela coordenação do simpósio de hoje à tarde e pela conferência nesta sessão ordinária, sobre um tema muito atual e que sempre me foi muito caro. A apresentação do nosso confrade correspondente, professor Rodrigo Viana, enseja 2 tipos de comentário: sobre sua capacidade de organização e liderança e sobre os resultados que com ela obteve. Formado pela Universidade Federal do Paraná, decidiu dedicar-se ao transplante de órgãos
viajando para os Estados Unidos, estagiando na Universidade de Indiana, aonde, além de desenvolver um importante programa de transplantes, estabeleceu com Joseph Tector as bases para o xenotransplante de órgãos. Mais tarde, transferiu-se para Miami, assumindo o cargo de diretor do Miami Transplant Institute do Hospital Jackson Memorial Hospital. Desde então, aumentou o número de procedimentos ali realizados, transformando o serviço que dirige no maior centro transplantador dos Estados Unidos. Esse esforço administrativo não o impediu de continuar sua atividade cirúrgica, cujos resultados acabamos de ouvir. Essa diversidade de aptidões não surpreende, justificando mais uma vez a frase do cirurgião Oliver Wendell, que no início do século XIX disse: a mente humana é uma fonte de luz que, quando se acende, ilumina em todas as direções. Sua apresentação desenha o trajeto do progresso da cirurgia. Uma vez identificado um grupo de pacientes com órgãos afetados por uma patologia resistente a qualquer tipo de tratamento conservador, tenta-se substituí-los pelo transplante. Assim, sucessivamente foram transplantados com êxito o rim, o coração, o fígado e o pâncreas. A partir de 1989, tentou-se substituir em bloco quase todos os órgãos abdominais pelo assim chamado transplante multivisceral. Durante várias décadas, os resultados insatisfatórios explicam as pequenas casuísticas publicadas. Desde 2001, progressos da imunossupressão e na cirurgia em geral permitiram, entre outros, a Rodrigo Viana e sua equipe sistematizar técnicas e protocolos capazes de obter cerca de 84% de sobreviventes após 5 anos de operação. Durante esse trajeto, nosso confrade correspondente mostrou, além de excepcional destreza técnico-operatória, uma capacidade de liderança emergencial indispensável para uma realização desse tipo. Temos defendido aqui na academia e no meio universitário a tese de substituir o Brain Drainage pelo Brain In, trazendo de volta ao Brasil valores como Rodrigo Viana para repetir entre nós sua trajetória criativa no exterior. Muito obrigado. O professor Silvano Raia é sempre brilhante, no vídeo, no Zoom ou presencialmente, né? Acadêmico Camargo. O senhor está sem som, professor Camargo. Verdade. Obrigado, desculpa. Agora está de cachecol, se eu vejo bem, está de cachecol. Estou enrolado, assim, está muito frio. Eu queria, antes de me despedir do Rodrigo, agradecer a deferência e se dispor a nos falar. Ele não contou para ninguém, mas ele está de férias com a família na Islândia. E a preocupação dele é que a internet lá pudesse ser inconstante. Muito obrigado pela extrema gentileza de trazer o seu brilho a essa sessão. E nós estamos muito contentes, honrados e gratificados com a tua disponibilidade. Mas, Rodrigo, para um paranaense, a Islândia no verão não tem graça. Você tem que ir lá no frio. Não, você sabe que está calor aqui, né? Hoje isso que eu estou dizendo, agora não tem graça. Você tem que ir no inverno. Eu vou ter que vir no inverno. Mas não, eu queria só complementar. Eu vejo o Paulo Hoff, que também parece que está pelos lados aqui, presente aqui na nossa tela azul. Não sei exatamente onde o Paulo está. Onde você está, Paulo? Eu estou na Islândia, Belfort. Vocês estão juntos? Estão juntos? Nós estamos juntos. Ah, bom, que bom, que bom. Parabéns, parabéns. Que bom. Olha, que parabéns, que inveja, que inveja. Bom, mas eu queria só completar um comentário que o professor Silvano Raia falou. Claro, sem dúvida, os brasileiros voltar ao Brasil é sempre motivo de orgulho e de alegria, mas os brasileiros ajudam muito no exterior, muito. E a grande verdade é que, com frequência,
ajudam mais no exterior do que se tivesse no Brasil. Tem um outro médico brasileiro que também se formou pela Universidade Federal do Paraná, o Miguel Burnier. Eu sempre digo, o Miguel Burnier, como chairman na McGill, já orientou 50 doutores do nosso programa de pós-graduação. Continua recebendo gente. Então, o brasileiro no exterior, cá entre nós, às vezes é mais útil que o brasileiro aqui no Brasil. Aproveitem a Islândia, aproveitem a Islândia. Paulo Hoff tem que convidar o Rodrigo para alguma coisa em nome da academia. Paulo? Vai ser um grande prazer, presidente. Pague o jantar ou o almoço dele em nome da academia. Vai ser uma honra, presidente. Tchau, aproveitem. Obrigado. Eu quero, antes de terminar, agradecer a vocês por esse convite, que, obviamente, independente de onde eu estivesse, eu jamais poderia recusar, né? Falar sobre um tema que eu amo e num lugar que eu também amo. Então, é sempre muito gratificante. Complementando o que você falou, eu recebo, infelizmente, a pandemia não me parou, né? Mas eu recebo, por ano, entre 50 e 100 profissionais brasileiros todos os anos em Miami, estudantes, médicos, teses. Então, realmente é verdade. Eu acho que dá para a gente contribuir dentro do Brasil ou fora do Brasil. E, mais uma vez, uma honra enorme estar presente nessa sessão, seja lá de onde eu estiver. E essa é a lição da Índia, né? O Brain Drainers da Índia possibilitou a formação de gerações de cientistas indianos agora de sucesso nos seus países, né? Parabéns. Verdade. Valeu. Aproveitem aí. Obrigado. Muito obrigado. Tchau, Paulo. Camargo, por favor. Eu queria fazer uma homenagem, presidente, a uma unanimidade afetiva da Academia Nacional de Medicina e que estará comemorando amanhã mais um aniversário. Eu conheci o Milton Meyer em 2009, numa situação especial. Nós estávamos concorrendo à mesma vaga pela secção de cirurgia. Então, demos início a uma amizade insólita entre dois concorrentes. E de vários antigos veteranos da academia, eu ouvi dizer que isso nunca ocorrera nos 190 anos da academia. Na medida em que os anos passaram, eu descobri que isso não tinha nada de mais, porque é impossível alguém não gostar do Milton. E eu acho que ele ganharia uma medalha de ouro no dia que alguém tivesse a sensibilidade de considerar afeto uma modalidade olímpica. Feliz aniversário, meu querido amigo. Prepare-se para o resgate de todos os abraços desperdiçados quando findar esse tempo medonho do isolamento social. Um abraço carinhoso. Viva muito e bem. Verdade. E essa é a mensagem de todos nós, acadêmico Milton Meyer. Ninguém melhor do que o Camargo para verbalizar todos os nossos sentimentos. E muito obrigado, Camargo, por ter feito isso em nome de nós todos, para quem tanto merece. Não sei se há mais comentários ou perguntas, ou se podemos... Presidente Pietro Novellino, por favor. Senhor presidente acadêmico Rubem Belfort, meu querido Camargo e meu querido Rossano, que eu acompanho há mais de 30 anos. Ou melhor, ele me acompanha porque os jovens são sempre mais eficientes. Senhor presidente, meu caro Camargo, eu revejo com grande satisfação o nosso professor doutor Rodrigo Viana, que, evidentemente, conheceu a nossa casa juntamente com o professor Rossano, o acadêmico Rossano, e passou a vir mais de uma vez em nosso país, sendo ele brasileiro. E quero dizer que o título de membro correspondente foi proposto por nós, por sugestão, na época, do acadêmico Rossano Fiorelli. E queria dizer, senhor presidente, se Vossa Excelência me permite, os anos vão passando e a gente tem reminiscências do passado, né?
Eu queria dizer que tenho um grande afeto pelo Jackson Memorial Hospital, em que, há muitos anos atrás, eu fui recebido pelo professor Victor Anthony Politano, que, evidentemente, era um urologista dos mais eminentes e que inventou a técnica Leadbetter-Politano. Aqueles que fazem urologia ou ginecologia estão sabendo melhor que eu. E eu também já tive a oportunidade de usar essa técnica. E devo dizer que o professor Tomás Salerno, que não sei se ainda é o responsável, o chefe-geral da cirurgia, é membro honorário, senhor presidente, da nossa casa, assim como o professor Livingstone. Então, meu querido Rodrigo, você é sempre brilhante e relembro com saudades as reuniões que o acadêmico Rossano Fiorelli organizava e que, evidentemente, nós participávamos. E a telemedicina também foi o Jackson Memorial Hospital, através de um de seus colaboradores, que começou a divulgar. Senhor presidente, muito obrigado pela sua benevolência, viu? E, mais uma vez, meu caro Rodrigo Viana, meu afeto e minha admiração. Muito obrigado. O acadêmico Milton Meyer apareceu agora aqui na tela. Não sei se ele quer falar alguma coisa, Milton. Você precisa do som. Continua sem som. Sem som. Milton, eu tenho a impressão que, com o coração, nós ouvimos uma parte, pelo menos, do que você queria nos dizer. E amanhã... Doutor Milton, estou mandando aqui para o senhor clicar. A Cláudia está lhe mandando uma mensagem aonde apertar o botão para o som aparecer, Milton. Agora, pronto. Está me ouvindo? Agora sim. Olha, o acadêmico José Camargo me levou às lágrimas de emoção em me citar porque eu estou aniversariando amanhã. Eu, como vocês sabem, eu tenho o Camargo muito respeito por ele, primeiro, quando o conheci, sabia da fama dele, quase retirei a minha candidatura quando ele se candidatou também, mas foi um prazer enorme perder para esse grande homem que é o Camargo. Eu digo para ele que ele tem bustos espalhados por Porto Alegre, mas ele vai ter estátuas espalhadas pelo Brasil, porque é um grande homem, um pioneiro no transplante de pulmão e é quem mantém o maior número de transplantes nesse Brasil. E eu queria cumprimentar também o Rodrigo Viana. O seu trabalho, Viana, é realmente fantástico. É inacreditável que se consiga fazer o que você faz. Eu imaginava, eu cheguei a fazer transplante de coração, muito poucos, porque foi bem no início, mas essa cirurgia sua só pode ser feita por uma pessoa extremamente hábil e, além disso, acompanhada por gente muito capaz. E eu dou parabéns para você e é um orgulho para todos os brasileiros.
eu já te conhecia de nome, já sabia do teu sucesso e eu dou parabéns novamente. Muito obrigado, Camargo. Muito obrigado, presidente. Obrigado para todos que me ouvem. Muito boa noite. Muito bom. Presidente Camargo, presidente de sessão, secretário Fiorelli, se não tiverem mais palavras, podemos encerrar a reunião? Missão cumprida, presidente. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. Nós é que agradecemos aos coordenadores, aos expositores e a todos os acadêmicos, co-anfitriões de tanta gente que veio de tantos lugares do mundo para nos assistir hoje. Então, estamos encerrando essa sessão e retornaremos quinta-feira da próxima semana, também com um programa excelente, agora sob a coordenação do acadêmico Gilberto Schwartzman e membros do Programa de Jovem Liderança da Academia Nacional de Medicina. Boa noite a todos, pouco frio e segurança para todos vocês aí. Boa noite.